Mãe coruja, mãe leoa, mãe ursa, mãe de primeira viagem, mãe sente, mãe sabe. Será mesmo? A maternidade não acontece assim como um clique no momento do parto, como muitos falam por aí. E não há curso pré-natal ou técnica que te prepare para passar por um momento de fragilidade com a saúde do seu filho. Nada com uma pitada de susto para realçar o sabor dessa conversa. Meu nome é Ana Bandeira e você está num QD, o podcast que fala sobre qualidade de um jeito assim diferente. Quiçá, advérbio que significa possivelmente, mas não com certeza, talvez, porventura. De origem espanhola. Por que eu escolhi essa palavra para o episódio de hoje? Porque hoje nós vamos conversar sobre a jornada do paciente e o que isso tem a ver com qualidade. E em diversos momentos eu acho que cabe a pergunta: quiçá consideraram essa possibilidade? Quiçá alguém está pensando nisso? Quiçá nem pensaram na mãe. Ou outras perguntas que cabem nesse sentido. Patient-centered design, ou design centrado no paciente, é um termo até que recente dentro da medicina. Nós estamos vivendo um momento de revolução dentro da medicina. E não só vivendo, mas ditando como isso vai acontecer. Com uma imensa quantidade de informações disponíveis e acessíveis hoje pela internet para quase todo mundo, a relação do paciente com os serviços de saúde tem mudado ao longo do tempo. Hoje, o paciente acessa o seu laudo no aplicativo do laboratório ou abre o laudo já saindo de uma unidade de atendimento, da sala de um médico, e ele consegue colocar as informações do laudo no Google, por exemplo. Pronto! Ele está diante de uma infinidade de informações que aparecem na frente dele. O médico assistente, que antes era responsável por ter todas as respostas, hoje assume um papel diferente. E como toda ferramenta, pode ser usado de forma benéfica ou causar ainda mais caos. O caminho passa pelo letramento mínimo dos pacientes acerca da sua situação clínica, né? Essa revolução que a gente está vendo, que a gente está falando aqui, propõe necessariamente que o paciente e o médico andem juntos, lado a lado nessa jornada. O paciente precisa ser colocado como responsável-chave pelo sucesso da sua jornada de diagnóstico e de tratamento. Nós vemos diversos órgãos de instituições que direcionam as mudanças no âmbito da qualidade e da segurança do paciente nesse movimento, nesse sentido. Portanto, esse tema que vamos falar hoje aqui está totalmente ligado à qualidade nos serviços de saúde. Na conversa de hoje, eu gostaria de explorar e ir além nesse tema. A provocação hoje é para reflexão que vem no sentido de falarmos não apenas de patient-centered design, mas algo como patient, family or community-centered design. Algo como um desenho centrado no paciente, mas levando em consideração a família, a sua comunidade, quem mais trilha com ele essa jornada de diagnóstico. Isso porque o que vamos abordar aqui hoje são justamente os impactos nas jornadas de saúde, não apenas do paciente, mas para os outros que acompanham essa trajetória. E para isso eu recebo aqui a doutora Carolina Lima Rezende. Ela é médica pneumologista com residências médicas nas áreas de clínica médica pelo SUS e pneumologia pela Unifesp. Também especialista em cuidados paliativos pelo Sírio-Libanês e titulada pela AMIB. Faz parte da diretoria da SPPT, Sociedade Paulista de Pneumologia, na cadeira de doenças pulmonares avançadas. Ela também é professora de medicina no Centro Universitário São Camilo. Doutora Carolina, muito obrigada por aceitar o convite e por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Ana, pelo convite. É super bacana. Primeiro podcast que eu vou fazer de uma condição aí agora nova, né, essa categoria aí de podcast até com vídeo. Então, super obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Eu queria começar o nosso bate-papo contando primeiro o meu relato com esse tipo de situação em que a gente fala da jornada não só do paciente, mas dos familiares e da comunidade, né, amigos, parentes que acompanham o paciente. Só para contextualizar, para quem não me conhece aí
a longo tempo. Eu, por muito tempo, trabalhei num setor dentro de um laboratório que chama citogenética, que é um setor que é responsável por fazer exames para detectar, é responsável por algumas das técnicas para detectar alterações genéticas em fetos, né, em bebês, e em adultos também, crianças, enfim, com qualquer tipo de material biológico. E existe essa linha de citogenética fetal, em que a gente pode receber velocidade coriônica, líquido amniótico, sangue de cordão fetal, para avaliar síndromes genéticas, como a síndrome de Down, né, e outras síndromes. Então, por muitos anos, eu trabalhei recebendo esse tipo de material de outras mulheres gestantes. E eu sempre passei, assim, sempre passou pela minha cabeça como seria passar por essa situação, né? Tá nessa situação. Até por ser um exame que demora um certo tempo para sair o resultado, então tem toda uma ansiedade e uma angústia em torno disso, nesse momento de expectativa, né, de uma mulher gestante. É uma jornada diferente de outros pacientes dentro dos serviços de saúde, que não necessariamente vem junto de um diagnóstico de doença, né? Muitas vezes é um momento de celebração e que acaba sendo atravessado por algumas suspeitas de algum problema de saúde. E aí, quando eu engravidei da minha filha, eu fiz o primeiro ultrassom morfológico lá do primeiro trimestre, com 12 semanas, e estava tudo certinho, tudo redondo, translucência nucal, osso nasal, todos os parâmetros que podem, né, indicar alguma doença genética estavam ok. E aí, quando foi já com 21 semanas, lá no morfológico do segundo semestre, né, que alguns médicos até nem pedem, outros pedem, ainda existe essa diferença, mas a minha médica pediu e eu fui fazer. E nesse segundo ultrassom, eles não conseguiam visualizar o osso nasal. E falaram que o bebê não tinha o osso nasal. E foi super confuso para mim, porque no primeiro ultrassom foi visto o osso nasal. E como que não tinha no segundo? Então foi uma situação muito complicada. E eu lembro que quando eu saí do laboratório, porque eu fui 2 vezes no laboratório, inclusive na segunda vez que a médica pediu para eu ir, eu não fui acompanhada dos meus familiares, porque foi num dia comercial, né, horário comercial, ninguém podia me acompanhar. E eu lembro que eu fiquei esperando na recepção, do lado de fora da salinha do ultrassom. A médica me trouxe o envelope com laudo. E ela falou assim, bom, como você é da área, você já sabe o que isso pode significar, né? E eu ali meio atônita, eu só concordava com a cabeça, mas ainda sem nem... E mesmo com tantos anos, né, trabalhando com isso, meio que sem entender a situação. E aí eu lembro que eu peguei o laudo e eu fiz o que todo mundo faz. Coloquei no Google. Mesmo sendo da área, mesmo sendo uma profissional da área com tantos anos de experiência. E aí desencadeou tudo aquilo que eu imagino que quem passa por essa situação vivencia, né? Você pensar em todas as possibilidades. Até então você está pensando só em como vai ser o quarto, o que vai ser feito, o que você precisa comprar, o guarda-roupa, o berço, o enxoval. E de repente você começa a pensar em outras coisas. O que eu preciso fazer? Que eu preciso fazer outros exames? Não preciso? Precisa ser confirmado isso? Eu quero confirmar? Não quero confirmar? Para mim faz diferença? Não faz diferença? Sabe? Várias perguntas que vêm junto disso. E eu lembro que, como eu trabalhava, né, sempre trabalhei na área da saúde, trabalhava dentro de um serviço, eu procurei ajuda de um médico, né, de medicina fetal, especialista, e ele me acolheu, conversou comigo e explicou toda a estatística em torno desses achados morfológicos no ultrassom, o que significava, o quanto de chance aquilo tinha de acontecer, o quanto que não, o que ele indicava em como prosseguir o acompanhamento nos próximos ultrassons e tudo mais. E aquilo ali fez total diferença na minha jornada, né? No final das contas, eu não fiz nenhum outro exame confirmatório, já tinha passado do prazo para fazer uma coleta de líquido amniótico. E eu decidi que para mim não ia fazer diferença, né? Se a minha filha tivesse alguma doença genética ou não, ela ia ter que ter as mesmas roupinhas, o mesmo berço e tudo mais, então vida que segue. Mas eu sei que esse fato na minha vida mudou completamente a minha relação profissional, inclusive. Eu já era, nessa época eu já trabalhava com qualidade, e eu fiquei, assim, para mim materializou na minha frente
o que é prezar pela qualidade, o que é uma frase que tem, inclusive, na capa do checklist do CAP, que é uma das acreditações, né, da área de laboratorial, que fala assim: "Every patient deserves the best". Então, todo paciente merece o melhor, não importa quem ele seja. E ter vivido isso mudou a minha perspectiva em relação ao meu trabalho. Porque a gente que está dentro do laboratório é muito fácil esquecer, né, que ali do outro lado é uma pessoa. A gente vê um tubo, a gente vê um frasco. E ter vivido os dois lados, né, tanto de quem faz o exame, quem está dentro do serviço de saúde, como essa vivência como paciente, eu sei que mudou muito a minha vida, né? Foi uma experiência bem marcante. E aí, recentemente, a gente teve o relato na entrevista do Pedro Bial, né, da Tata Werneck, contando a experiência dela com um resultado falso positivo do teste do pezinho da filha dela. E ela também, né, assim como foi a minha experiência, na posição de mãe, ou seja, ela não era a paciente, ela é a mãe do paciente que está vivenciando essa situação de um resultado falso positivo, quanto isso impactou na lactação dela e tudo mais. Doutora Carolina, eu queria começar também escutando o seu relato, a sua vivência. Se puder contar um pouquinho também da sua trajetória profissional, por favor, eu vou adorar saber. Bom, é super emocionante quando a gente escuta esses relatos e quando a gente já viveu isso e agora como mãe a gente fala, nossa, não imaginava que a gente podia sentir tanta coisa de um jeito tão marcante por poucas situações, né? Então, assim, meu filho tá com 2 meses de vida e aí você fala, nossa, eu já vivi tanta coisa em 2 meses, tantas emoções que eu nunca imaginei viver. E eu já estou com 10 anos de formada, me formei na Medicina São Camilo, onde eu atuo hoje como docente. E depois, nessa trajetória, fiz clínica médica, comecei a conviver com pacientes que tinham muitas condições ali difíceis. Fui estudar pneumologia, cursei ali na Unifesp, depois fiz cuidados paliativos também ali no Sírio. Me especializei, atuo hoje como professora também de pós-graduação de cuidados paliativos. E essa ida para esse caminho, principalmente dentro da pneumologia e dos cuidados paliativos, fez com que eu abrisse ali meus olhos para uma condição de sofrimento humano mesmo, na sua ponta, naqueles pacientes dos quais a gente tem depois até que gravar um outro episódio para falar, aprofundar sobre isso, mas aqueles pacientes que às vezes escutam, né? Quando não tem mais nada para fazer, a gente vai fazer cuidado paliativo, porque o paliativo ele tem esse sinônimo aí ruim das pessoas imaginarem que serve para medida que não está adiantando nada, né? Ou então para que não tem mais nenhuma solução. E é muito longe disso, né? Na verdade, a gente sempre tem muito para fazer e o paliativo, paliar vem de manto, né? Vem do latim manto. Então significa cobrir. Significa cobrir com cuidado, com tudo que é necessário cobrir de verdade, né? Então não é quando a gente não tem nada para fazer, muito pelo contrário, a gente tem muita coisa para fazer, a gente vai cobrir tudo aquilo com o máximo de coisa que a gente puder fazer. Mas, pois bem, eu vim então já, né, com 10 anos de trajetória, já lido com algumas questões pessoais também relacionadas a condições oncológicas da família, etc. Mas sempre fui muito prática, muito categórica com as situações, até que, durante a gestação, também estava tudo bem, já havia feito aquele teste do NIPT, que também mostra, né, alterações genéticas lá no começo da gestação, um teste particular que a gente faz, e vinha com uma gestação saudável, bem tranquila. Tive meu parto já com alguns sustos, mas que, enfim, não vem ao caso, passou tudo bem. E aí a gente estava ali durante a nossa internação no hospital, e aí, do nada, vem, né? A gente optou por fazer um teste do pezinho que a gente chama de ampliado, né? Então, não é minha área de atuação, apesar de ser médica, então eu tenho pouquíssimo conhecimento, assim, daquilo que não tange minha área da medicina, porque todo mundo acha que médico sabe tudo, né? A gente se especializa tanto dentro daquilo que a gente faz, que a gente, de fato, abstrai muito do resto, porque a medicina vem cada vez mais, quem se especializa muito, e a gente não tem como saber tudo de tudo. Então, dentro ali de ginecologia, de pediatria, já não vejo isso há 10 anos, né, dentro da minha prática de vida. Então, não são minhas áreas de atuação, então eu me trato ali, de fato, como paciente. Minha médica sugeriu que eu fizesse um teste do pezinho ampliado, e eu optei por fazer. E aí a gente pagou lá um valor até a mais do que aquele que é fornecido diretamente pelo SUS e pelos convênios para ter um teste com detecção de mais outras doenças, né? Então, um teste melhor do que um teste simples, por exemplo. Até que no laboratório veio
e na maternidade e falou, olha, vim colher o teste do pezinho e vou coletar, tal, vai lá e fura, enfim, o pé do bebê, aquela choradeira, mas passa e a gente fala, tudo bem. Ela fala, olha, daqui X dias você entra nesse protocolo aqui do site e checa o resultado. Se houver qualquer alteração, a gente entra em contato. Falei, tudo bem. Fui embora e aquela coisa de confusão do começo de maternidade, né? Amamentação, correria, tudo novo, foi meu primeiro filho, a gente não conhecia nada, estávamos só eu e meu esposo para dar conta de tudo e fomos embora. E aí comecei a... Não ligaram, eu falei, bom, falaram que ia ligar, então se não ligaram, provavelmente está tudo bem. Até que meu esposo falou, vou trabalhar hoje. Era o primeiro dia que ele ia trabalhar, depois de uns 12 dias já de vida do bebê. Falei, tudo bem. E eu ia ficar aqui em casa sozinha com ele. E aí, nesse dia, eu entrei no site, comecei a colocar o protocolo, eis que saiu o resultado. E esse resultado, eu não sei se as pessoas, né, não sei se todo mundo já teve acesso a ele, mas ele vem num descritivo super longo, assim, tipo umas 15 páginas de resultado. E eu tô super acostumada a ler ali muito rápido, porque eu vejo o exame de todo mundo, né, apesar de não ser um exame que eu veja, passei ali, tentei ver rapidamente, tudo, ok. Lá pela página 12, por aí, tinha lá escrito bem pequenininho, uma alteração, escrito reconvocação, alteração, etc. Quando eu olhei aquilo, eu já fiquei, meu Deus, tem uma alteração então, mas não me ligaram. E tinham dito que iam ligar. Então aí já veio a primeira frustração e o primeiro impacto negativo de uma comunicação inadequada que o próprio laboratório teve comigo. Então aí já começa-se a discussão sobre qualidade, né? Porque eles não tinham obrigação de ligar, porque de fato talvez por ser tão comum, né, talvez a demanda para eles não caiba esse tipo de ligação, mas se isso não é feito de praxe e não é feito com certeza, eu sempre falo isso para meus pacientes, né? A gente nunca pode prometer aquilo que a gente não vai cumprir. Então, se eles não iam me ligar, não deviam ter dito que iam, porque ali já começou minha primeira questão em relação a isso. E aí, quando eu olhei, li, vi, e, enfim, não era minha área, então um monte de coisas que eu não sabia interpretar, também fui para o Google. E, como uma médica, também fui lá. E aí, claro, eu tenho acesso a um monte de pediatras amigos, etc. E mandei print para umas 300 pessoas já ao mesmo tempo, falando o que isso significa, o que é, eu quero saber qual a chance, qual é o impacto, qual é essa doença, etc. E aí várias amigas, olha, não, Carol, não se preocupa, provavelmente não vai ser nada, isso é muito comum. Como não é meu dia a dia, para mim não é comum. Aí eu falei, bom, mas eu quero saber, comum quantos por cento? Quero saber estatística. Elas falaram, não, a gente não vai discutir isso, não precisa você passar por isso. Eu falei, precisa, porque eu já estou passando, então é melhor eu saber. E aí existem vários tipos de pessoas, mas eu sou o tipo de pessoa que quer entender, quer saber, quero ver o que eu posso enfrentar, mesmo que a chance seja de 1%, eu prefiro saber. E aí comecei atrás disso tudo, liguei no laboratório. E aí aquela coisa, né, você liga, fica esperando, passa para um ramal, passa para outro, já começa um outro problema, porque se é uma reconvocação, você devia ter um número do qual você ligasse diretamente para poder ter um acesso rápido, né, já que você está já super angustiado com o resultado alterado. E é um número padrão, então liga, espera. Consegui, então, falar com uma pessoa, já estava nisso chorando horrores, porque eu já tinha visto alguma das coisas na internet. E eu mal falava direito, eu só falava, eu preciso fazer um teste de novo, meu filho foi reconvocado. E ela falava, você pode confirmar tais dados, etc., né? Com aquela calma de quem está do outro lado, que de fato ela não me conhece, né? E aí tem empatia com alguém que ela nunca viu e está atendendo o telefone, talvez seja muito difícil, mas a gente precisa desenvolver isso, porque isso também faz parte de qualidade, né? A gente tem que ver e notar que ali eu estava claramente demonstrando sinais de descontrole na minha voz, né? E aí ela, pois não, senhora, né? Aquela coisa, e eu, enfim, eu preciso marcar, tal. Ela falou, olha, a gente só tem data para daqui X dias. Eu falei, mas como assim? Só tem essa data. Eu falei, bom, então marca. Desmarquei tudo que eu tinha e fui até lá. E aí foi aquela coisa de 2 dias dos quais eu não sabia exatamente mais o que fazer. Eu só lia e queria não ler e pensava, se tiver o que eu vou fazer, não posso mudar a realidade, vou ter que lidar. E aí fiquei naquele embate. Meu leite também secou, para quem não sabe, né? A gente que vive aí a maternidade é uma das grandes condições relacionadas à produção de leite diretamente ligada ao estresse. Então, o meu estresse assim, fez com que eu não tivesse mais um pingo de leite naquele dia. Então, suplementei com fórmula, aquela confusão, aquele desespero. Contei para minha família, porque eu estava, enfim, super triste. Todo mundo soube, todo mundo deu apoio, deu suporte, mas o que eu precisava era do resultado. Fui até lá, fiz a nova coleta. Então, submeti de novo, né, a furar de novo o pé do meu filho, passou por aquilo. E aí, a própria colega que fez a coleta do laboratório novo, ela falou, olha, infelizmente isso é muito comum, porque está associado às vezes ao período de jejum.
Então, se o bebê mamou muito próximo do exame ou se ele mamou um período muito longo para trás, isso pode interferir. Então, fica tranquila, provavelmente não é nada. Aí eu falei, mas escuta, quando foram coletar, vocês não perguntaram para mim, na hora que vocês entraram no quarto, se meu filho tinha mamado, se meu filho não tinha mamado. Eu ainda fiquei tentando lembrar. E aí eu lembrei que na hora ele estava numa posição ali para rotar, tá? Então provavelmente ele tinha mamado há pouco tempo, mas eu não lembrava. Se vocês tivessem perguntado, a gente poderia ter feito a coleta no momento certo para reduzir esse risco. E aí fiz inclusive uma sugestão lá no hospital e no laboratório para que isso fosse informado. Não sei se isso foi ouvido, mas assim, de novo, a gente vê a qualidade de uma coleta, porque se isso é tão comum. Tinha, inclusive no dia, tinha umas 5 mulheres com os bebês dela fazendo recoleta. Não sei se pelo mesmo motivo, não conversei com elas, mas então a gente imagina que assim, envolve o custo, porque o próprio laboratório vai fazer de novo o processo de mapeamento. Eu tive que fazer os meus próprios custos com estacionamento, com ida ao hospital, perdi um dia ali de trabalho do meu marido, que foi até lá comigo. O estresse, e aí o dano ele não, a gente não tem como marcar, né, como medir o estresse que isso leva, a perda do leite. Então aí são danos que a gente não tem como mensurar, né? E tudo isso, enfim, depois de mais longos 10 dias, eu tive o resultado de que, de fato, estava tudo bem. Novamente, o laboratório não me ligou, nem para pedir desculpas sobre a coleta e sobre o erro, etc., para se retratar. Eu simplesmente acessei o resultado e estava tudo certo. Claro que o mais importante era eu ficar feliz e satisfeita com isso, fiquei. Optei por não seguir em frente num processo de, enfim, reclamação, processos, qualquer coisa do tipo, mas, sinceramente, não sei até onde isso cabe ou não, mas, de fato, os danos que isso geram parecem, quando a gente olha no modo simples, quando passa, parecem pequenos, mas são danos que, assim, só de lembrar de uma possibilidade de checar um resultado novo, a gente já cria ali até uma condição relacionada a um pânico, né? Então, depois que a gente passa por isso, a gente vê, de fato, o quanto é impactante, o quanto é difícil, o quanto envolve qualidade mesmo, assim, né? De tudo. Desde o começo, envolve a empatia, envolve a comunicação, envolve o respeito. E aí, excelência, né? Se a gente quer falar de excelência na saúde, a gente vê que todas essas condições são quebradas em vários passos, né? E que poderiam ser, sem dúvidas, evitados. Com certeza, processo aí, né? Processo. Quantos pontos você citou e que você mesma já identificou e pôde sugerir de que poderiam ser diferentes, poderiam ser melhores ou com um cuidado diferente que seria benéfico inclusive para o serviço, né? Não só para o paciente. E acho que esse olhar completo falta ainda muito, né? E como você falou, tinham outras mulheres lá. A gente não sabe a história exatamente nos detalhes da Tata Werneck, mas quanto que isso não acontece, né? E o que precisa para mudar isso? Porque, no fundo, é isso. Aquele paciente que está lá, o paciente de fato, que é o bebê, não vai reclamar, né? Somos nós que estamos tendo um impacto em paralelo, né? Em consequência disso. E é esse olhar que falta, muitas vezes, no mapeamento de risco dos laboratórios. É a jornada de quem está junto com aquele paciente, né? Que me chama tanto a atenção. E eu sabia E que o precisa. impacto é maior, né? O impacto é na família, Uhum. nos tios, nos primos, na mãe, no pai, nos avós, até na babá, enfim, o impacto é em todo mundo, né? Porque isso gira ali em torno de um carrossel que a gente não tem noção do quantas pessoas são impactadas por uma coisa que às vezes, mas é um erro, pode acontecer. Mas Uhum. está acontecendo demais, né? Isso está sendo medido, né? A gente está tomando quais providências para mudar? Porque ali. E aí, detalhe, esqueci de comentar uma situação, mas uma grande amiga tinha tido bebê, enfim, também, e tinha tido exatamente a mesma alteração um ano atrás. E ela me falou assim, amiga, fica tranquila, provavelmente vai ser a mesma coisa que aconteceu comigo. E mandou o print até do exame dela, que foi a mesma alteração. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível, que isso é tão comum assim, ninguém faz nada. Pois é. E assim, eu já passei por 2 testes do pezinho, né? As minhas 2 filhas tiveram eles coletados e eu não me lembro de ter sido perguntado há quanto tempo elas tinham mamado quando vieram coletar. É isso, simplesmente entram, coleta e segue o jogo, assim. E aí você comentou um pouco sobre a empatia, né, o recebimento dos profissionais do laboratório, seja por telefone ou lá no atendimento da recoleta, o acolhimento, né, deles numa situação dessa com você enquanto paciente, enfim, né, nessa jornada. E me fez lembrar que a formação na área da saúde, ela é extremamente técnica, né?
em qualquer uma das profissões, seja o biomédico, o enfermeiro, o médico, a gente tem aí muita coisa para cobrir, para aprender, para poder tomar as decisões certas nos momentos certos. E é uma formação, então, é tanto conteúdo, é tanta coisa, que eu acho que muitos cursos acabam esquecendo desse viés do ser humano que está do outro lado, né? A gente fica muito no algoritmo técnico das decisões que a gente tem que tomar para realizar o nosso trabalho. E, como eu falei, né, antes, para a gente que está no laboratório, é muito fácil a gente esquecer que por trás daquele tubinho ali é um paciente, porque quem trabalha dentro do laboratório muitas vezes nem vê o paciente. Muito laboratório nem fica na unidade de coleta, então você não vê nem o paciente circulando, né? Para vocês, médicos que têm contato mais direto com o paciente, né, e os enfermeiros e tudo mais, imagino que seja um pouco diferente, mas nós vemos aí nos últimos anos um movimento diferente desse olhar, né, para trazer o olhar para o paciente. Existe aí o termo, né, o patient-centered design, né, cada vez mais todo mundo olhando para desenhar os processos com o paciente no centro. E eu queria ouvir um pouquinho de você, principalmente por estar em contato com os pacientes. Você contou um pouco da sua história em cuidados paliativos, que também é uma outra jornada muito delicada, não só para o paciente, mas para os familiares e todo mundo junto. Como você está vendo na prática médica mesmo essa mudança do olhar em relação ao paciente? Doutora, ainda há muito o que percorrer? Ou já dá para ver uma mudança aí nessa empatia com o paciente? Então, na verdade, eu mesma, durante a minha formação, tive muito pouco, né, do que a gente chama aí das soft skills, né? A gente desenvolve muito as hard skills e a gente sai, de fato, muito técnico e sai ali com tudo na ponta da língua. A gente é testado o tempo todo em provas, em residências, né, que são novas provas, e aí os novos artigos e congresso, enfim. Então, a gente fica o tempo todo com a parte técnica, às vezes, muito afiada, né? E aí, quando a gente para pensar, um bom médico, né? Por exemplo, eu sempre dou um exemplo disso quando eu vou falar com os meus alunos. O House, ele é um bom médico, né? Quando a gente pensa lá na série de televisão. Ele é um excelente médico, no sentido de ser um cara que sabe a técnica do avesso, né? Ele olha ali, diagnósticos difíceis ele lida, né? Então, é um cara que vai fazer ali o diagnóstico. Mas ele é um bom médico? Um bom médico é o cara que faz o diagnóstico difícil ou é o cara que, de fato, acolhe, que escuta, que cuida, que é empático, que está ali ao lado, que percebe as nuances da situação, né, da individualidade de cada um, que coloca, de fato, o paciente no centro da jornada, né? Então, eu falo que não dá para ser um bom médico, mas não ser um bom comunicador, não ter empatia, não ter as outras habilidades, né? Então, assim, é um conjunto que faz de um... E aí eu passo não só para o médico, né, mas para qualquer profissional de saúde, mas um bom profissional de saúde não é aquele que faz, então, a melhor condição técnica, né, mas é aquele que passa a ver todas essas outras habilidades. E sim, acho que as coisas vêm mudando, porque a gente vem falando mais disso e vem cada vez mais, né, explorando isso e tentando fazer com que as pessoas mudem a sua visão, mas acho que a gente ainda tem muito que percorrer. E, infelizmente, isso começa, de fato, lá na cadeia base, né? Então, a gente precisa mudar no ensino e aí a gente precisa mudar todo o resto, né? Então, eu acredito que a gente precise ali na ponta, primeiramente, desenvolver essas habilidades, né? Então, desenvolver mesmo a empatia lá no seu cerne, né? Como uma condição de mudar a nossa capacidade de enxergar as coisas, para ver as coisas do outro lado. E aí me lembra muito um desenvolvimento de uma habilidade bem bacana de um curso que Cleveland oferece, que chama Start with Heart, né? Que é Comece com o Coração. Ele já é hoje aplicado, inclusive, aqui em laboratórios de São Paulo, do Brasil. E quando a gente pensa nesse curso, a gente fala que é justamente isso. Então, comece pelo coração, comece com a escuta, comece com o acolhimento, porque se todo mundo for treinado para isso, a gente consegue mudar a jornada. Porque, por vezes, eu ou você, a gente podia ter tido experiências que talvez não fossem positivas no fim, né? A gente talvez estivesse ali com uma condição de lidar com o adoecimento, com um processo de doença real, de fato, não só com um erro de um falso positivo, um falso negativo, enfim. E a gente já está diante de uma condição que a gente ia ter que passar por ela. E se essas pessoas que fazem toda a trajetória de dar esse tipo de diagnóstico não estão preparadas para lidar junto conosco, sendo os pacientes os nossos filhos ou nós como inclusive acompanhantes, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, assim, a jornada do paciente ela começa no motorista que recebe o carro na porta de um laboratório. Ela vai até a faxineira, ela vai o cara que recebe no elevador, é tudo, né? Então não dá para ser só a ponta. A gente envolve todo esse processo para mudar a concepção ali de uma trajetória. A trajetória ela é de quando eu ligo para marcar o exame.
Ali já começou a minha jornada, né? Porque se eu tô ligando, quantas coisas já não passaram por trás, né? Então a pessoa que vai me atender, o que ela já tem que imaginar? Poxa, ela tá nervosa, ela tá falando brava comigo? Não tô brava com ela, eu tô nervosa com a situação, né? Eu nem sei quem é ela. Eu tô chateada por tudo que eu já vivi. Então a gente tem que começar a desenvolver essas habilidades nas pessoas, né? E elas, quando elas passam a ver e tentam minimamente entender que ali, atrás de um tubinho, é alguém, que atrás da ligação de alguém bravo é uma pessoa clamando por ajuda. Então aí a gente começa a mudar muito a nossa impressão e as nossas situações. Inclusive, a gente muda o nosso olhar, né? A gente não é mais lidar com aquela situação dessa maneira tão fria, né? E aí faz muito mais sentido no fim do dia, eu sempre brinco disso, né? Quando a gente fala em demandas, por exemplo, hoje eu resolvi X demandas. Se você fala em demanda, às vezes você fala, nossa, meu dia hoje foi difícil, eu resolvi 25 demandas difíceis. E aí se você chega em casa e fala, nossa, hoje eu ajudei 25 pessoas. 25 pessoas com vidas, provavelmente com filhos, com histórias. As mesmas 25 demandas, elas ficam com um olhar muito diferente, até o significado que existe para o trabalho de quem trabalha muda. Né? Então, a chance até de burnout, de fadiga por compaixão, de outras coisas que a gente também vê muito na prática de quem está trabalhando muito, muda muito, né? Então a gente consegue até mudar o impacto dessas condições de saúde nas pessoas, inclusive em relação ao próprio trabalho delas. Com certeza, com certeza. E você trouxe aí, agora e na sua fala anterior, essa questão da interface, do contato com o laboratório, né? A comunicação com o serviço de saúde, né? E eu queria conversar um pouquinho justamente sobre esse ponto, que eu acho que é, como você trouxe, e eu concordo, ele é tão sensível. Porque a forma como a gente recebe a notícia muda completamente como a gente vai lidar com ela, né? Está diretamente ligada aos próximos passos, imediatamente, assim, né? E muitas vezes, tanto o paciente ou o médico, né, um ou outro, quando suspeita de algum resultado, não estou falando aqui só no caso do teste do pezinho, por exemplo, que a gente sabe, inclusive, que tem poucas opções, né, de laboratórios que fazem esses testes, assim, mas qualquer exame, por exemplo, eu fiz um exame de sangue lá, um hemograma, uma glicose, colesterol, e você suspeita de um resultado incorreto, muitas vezes a pessoa vai repetir o exame e às vezes vai repetir em outro laboratório ou vai repetir no mesmo, mas simplesmente o médico faz um outro pedido, você vai no laboratório e faz de novo e nem sabe que aquilo lá é para confirmar o resultado do anterior, né? Uma situação diferente dessa como você ter ido ao laboratório para uma recoleta especificamente, né? Então, a rastreabilidade dessa informação dentro do laboratório ela é completamente diferente. E eu sei que quem toma essa decisão de, eu fiz nesse laboratório X, não sei se esse meu resultado de colesterol tá certo, eu vou fazer em outro laboratório e nem comunico o laboratório anterior, né? Eu sei que existe muito trabalho em torno disso, como você colocou, né? Você tem que ligar para alguém, você se passar por toda aquela saga que é ser transferido e conseguir as coisas, seja para você conseguir uma recoleta sem você arcar com custo, ou seja, para você reclamar, ou qualquer coisa, assim, essa interação com os serviços de atendimento dos laboratórios, por qualquer assunto, é muito sofrida, né? Então, quando você está suspeitando de algum diagnóstico mais sério e vai repetir, toma a decisão de repetir em outro serviço e esquecer o serviço anterior, porque é muito sofrido, é muito delicado, é muito doloroso, inclusive, você passar por todo o processo simplesmente para reclamar os seus direitos, que seja, enfim, é compreensível, né? É super compreensível tomar essa decisão. É uma situação diferente como você contou aqui, né? E como eu contei, que a gente chegou a registrar, né? Você foi lá, você comentou, olha, eu acho que podia ser melhor nesse ponto e tudo mais. Mas nas situações em que a gente toma a decisão de não buscar essa comunicação, sabe? De não registrar para o serviço de saúde que aquele atendimento não foi bacana, a gente muitas vezes tira a chance desses serviços de diagnóstico, seja um laboratório, um hospital, uma clínica, que seja, de tratar esse problema, né? De investigar, ir a fundo e ver, será que isso está acontecendo muito? Será que não? Será que foi um problema pontual naquele dia? Será que o meu método, de fato, está com um desvio técnico e eu preciso olhar para isso? Será que estava relacionado ao jejum do paciente, então é pontual daquele paciente, mas daí o porquê que ele não recebeu a instrução certa do preparo correto, sabe? Então, acaba não fazendo esse exercício de ir a fundo, de investigar
e trazer soluções para evitar que isso aconteça em novas situações, né? Com qualquer paciente, não só com esse, mas com outro. Mas eu entendo também quem toma a decisão, sabe? Eu entendo o lado do laboratório que fica sem a visão de que isso está acontecendo, mas eu também entendo o lado do paciente que quer se poupar de tudo isso. Queria saber o que você acha disso, enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que aí a gente entra numa nuance que não envolve nem só laboratórios, mas toda essa questão de envolvimento de saúde, como você comentou, às vezes é uma jornada tão sofrida e tão delicada e que envolve tantos papéis ali que você vai ter que passar e uma trajetória longa, que às vezes quando você desconfia de uma situação como essa, pode ser uma situação mais simples, né? Nossa, caramba, será que essa glicose estava normal e agora deu um pouco alta? Às vezes não é nem o resultado que diagnostica, por exemplo, um diabetes, mas está diferente do padrão. Você fala, que estranho. Será que é de fato alguma coisa do meu preparo? Será que foi a coleta do laboratório? E aí eu noto que às vezes coisas pequenas e simples já fazem diferença, né? Eu, por exemplo, tenho contato com muitos pacientes que às vezes fazem exames em laboratórios dos quais eles não eram habituados por mudança de convênio, mudança de atendimento do que tinha, o que não tem, enfim. E aí, quando eu conto para eles, eu falo, olha, esse resultado veio de tal coisa, né? Veio X. Ah, doutor, acho que eu vou repetir. Por quê? Ah, eu já achei estranho aquele laboratório. Já achei estranho logo que eu cheguei. E aí eles contam, às vezes, do jeito que eles foram tratados, o que nada envolve na análise do exame, por exemplo. Uhum. Mas se eles não tiveram um tratamento com a hospitalidade que eles julgam adequada, que às vezes eles tinham num outro serviço, eles já acham que aquele laboratório talvez seja culpado até por aquela condição daquele exame. E muitas vezes eles repetem e vem até a mesma alteração. Mas, assim, eu digo que envolve todo esse processo, né? Então, assim, a gente acreditar ou não em algo envolve a relação que a gente vai ter em todas essas características, né? Então, quando a gente é maltratado por um atraso, chega lá, a sua coleta não foi na hora que você esperava, tinha gente, você não tinha onde sentar, todos esses cuidados, até na hospitalidade de um laboratório, vai fazer com que as pessoas que talvez não conheçam os processos percebam e acreditem que aquele não é o melhor lugar. Mesmo que seja a melhor análise, ou mesmo que aquela análise seja a mesma de um outro laboratório de elite, por exemplo. Então, se aquilo ali não tiver um impacto adequado na ponta de quem vê o exame, já começa aí a chance das coisas irem diferente. Então, às vezes, a análise, de fato, talvez nem seja o problema, mas começa desse outro lado da hospitalidade. E aí a gente entra em outras questões, né? Então, se a gente for pensar num laboratório, a gente tem desde exames dos quais a gente, de fato, depende de processos humanos, e esses a gente precisa entender para tentar corrigir, e tem os erros relacionados a processos críticos ali dos softwares, né? Da maneira de coletar, da maneira de analisar, tudo isso. E aí, eu acho que a gente precisa, de novo, né? A gente pensa nessa questão da qualidade, né? Porque são tantos processos que, às vezes, se a gente não nota, os erros, eles vão vir de todos os lados, né? Então, assim, eu falo que eu brinco que, às vezes, a gente recebe, né, alguns exames que eu já falo, quando eu vejo a capa de um laboratório, eu já falo, nossa, será que eu vou olhar e vou confiar nisso? Porque, às vezes, são coisas tão padrões, assim, de, por exemplo, laudos de imagem, né? Eu faço muita tomografia de tórax, então, nódulos, tal coisa, e aí eles imprimem, às vezes, folhas que a gente não tem acesso nem à qualidade daquele papel ali na minha mão, e eles não fornecem para o paciente um CD, é que hoje CD também já é muito difícil, né? Mas que fosse um pendrive, por exemplo, com as imagens gravadas, ou um link onde eu pudesse ver aquilo. Então, eu tenho que acreditar num laudo que, às vezes, eu não acredito muito, porque eu já vi, inclusive, muitos padrões iguais, com questões iguais, e aí você repete em outro lugar, você vê que é diferente. Então, tem muito disso também, né? Do examinador dependente, de quem vai fazer aquele laudo, quando é um exame laudado. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é isso. São coisas que envolvem um processo muito grande, com muitas pessoas impactadas no dia a dia, a gente que está ali e que faz isso com frequência, às vezes não vê o quanto do impacto isso pode ter, mas de fato, parando para pensar, para todos esses laudos, por exemplo, eu deveria talvez ter sugerido para todos esses pacientes que eles fossem até lá e, de fato, reivindicassem seus direitos, porque é tão recorrente que talvez a gente só vá mudar uma situação se a gente reivindicar dessa maneira. E as pessoas que estão ali do outro lado, talvez seja, por exemplo, um médico X que lauda esses exames, talvez essa pessoa laudando, quem contratou ela não tem talvez como checar um por um, e acredita que essa pessoa está fazendo o melhor, né? E, enfim, por isso que a contratou. Então, às vezes, a ponta não é nem do contratante maior, né, de um laboratório. Então, são muitos detalhes que eu acho que a gente precisa se atentar para oferecer, de fato, a excelência, né?
Com certeza, com certeza. E é por isso que eu falo, assim, que cada manifestação de um cliente, seja por uma reclamação, uma reivindicação, qualquer coisa, essa a gente tem que agradecer, porque ela é ouro, sabe? Porque tem muita gente que nem volta para reclamar daquilo. E aí isso é o pior, porque aí você perdeu aquele cliente mesmo. A pessoa não confia mais, ela não volta. Aquele que voltou e que reclamou, ele está te dando uma chance de melhorar o seu serviço. E, e o importante é todos os serviços, não só o laboratório, mas todos os serviços, terem esse olhar, sabe? De não olhar aquilo logo de cara e achar que é pontual. Ou ficar buscando as causas individuais daquele paciente. Mas, de fato, também não excluir isso, né? Mas olhar de uma forma abrangente todos os aspectos e considerar a possibilidade de que aquilo esteja acontecendo de forma recorrente e a gente não esteja sendo notificado, né? Eu acho que isso é muito importante. Tudo isso é melhoria de processo, é qualidade e segurança do paciente. E eu espero aí que todos os serviços estejam praticando isso no dia a dia. E aí, eu queria, para a gente encaminhar aqui para encerrar, um ponto que eu queria reforçar aqui, que eu acho que é muito importante, que vem lá do início da nossa conversa, é justamente sobre essas jornadas paralelas às jornadas do paciente, né? Eu sei que nos exemplos que a gente trouxe aqui, tanto o meu quanto o seu, nós estamos na situação da mãe do paciente, que é quem está na jornada ali do diagnóstico, né? Pacientes que nesses momentos nem tinham noção do que está acontecendo na vida deles, mas de fato para o sistema eles são os pacientes, nós somos as mães, né? E eu sinto que muitas instituições de saúde, não só laboratório, mas vários outros serviços, eles não têm ainda hoje totalmente mapeadas essas jornadas dos familiares, dos acompanhantes, das pessoas que vão junto com o paciente nessa jornada dele, seja uma jornada de diagnóstico ou uma jornada de tratamento mesmo. E eu queria ouvir de você, porque se você tem esse olhar de todos os lados, agora juntando a visão de mãe, mas você já trabalhou tanto na parte dos bastidores dos serviços de saúde, quanto na prática clínica, né, ali de frente a frente com os pacientes. Como isso é visto e como isso é tratado do ponto de vista da prática clínica, doutora? Eu acho que isso ainda é um déficit grande, né, que a gente precisa desenvolver cada vez mais quando a gente pensa, principalmente na prática médica, a gente fala em jornada de paciente, então isso é uma das coisas que hoje se buscam, né, os grandes serviços, os grandes hospitais, eles falam em jornada, e aí quando eles falam em jornada, eles envolvem não muito essa questão daquilo que a gente vê ali humana da coisa, né, mas eles falam muito da jornada mais técnica, né, então olha, se um paciente passa por um colega X e faz um exame tal ali, ele já é meio que capturado, a gente fala, né? Então, em sistemas de captação, por exemplo, vou dar o exemplo de jornada de pulmão, se um paciente por COVID fez um exame de uma tomografia de tórax em um hospital X, dentro desse hospital, quando, digamos que pelo COVID não tinha nada, mas surgiu um nódulo, talvez o cara que vê isso na ponta de um pronto-socorro, talvez não tenha expertise e não era o foco dele, ele não tem a percepção de tomar nenhuma atitude em relação a isso. Então, ele passa. Até que ele vira e fala, bom, o senhor não tem nada do Covid, tá de alta. E talvez ele não tenha nem se atentado àquele nódulo. Até que o sistema, então, por inteligência artificial, nota que existe um nódulo, a gente coloca lá ali tantas características, então, em pessoas que têm história de tabagismo, homens de tal ano a tal ano, que tiverem presença de nódulo com tais características, essas pessoas precisam ser captadas. Então, a inteligência artificial consegue fazer isso. Captam esses pacientes e aí já entram em contato. Então, ali o que a gente chama de enfermeiro navegador, ele recebe ali todos aqueles laudos alterados e fala, olha, paciente tal, eu vi aqui que o senhor fez o exame X por outro motivo, mas a gente notou que tinha essa alteração. Eu gostaria de agendar aqui no nosso serviço um pneumologista para o senhor passar. E aí aquele paciente é guiado e trazido para essa jornada que começou e que não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo, porque ele não foi buscar isso. E aí ele é inserido numa jornada do qual ele faz essa consulta, ele foi avaliado, a gente vai fazer um retorno, a gente vai já encaminhar, por exemplo, para uma biópsia, se for necessário, ou para um encaminhamento, enfim. Depois, digamos que, se porventura essa biópsia veio alterada, ele vai ser encaminhado para o oncologista, para o tratamento, tudo já encaminhado ali para que ele faça dentro do mesmo serviço, inclusive garantindo a fidelização do paciente, para que ele não fique perdido no sistema de saúde, que ele fique ali inserido e que ele faça toda a trajetória de todos os cuidados que ele precise com facilidade. Então, esse é um exemplo da jornada técnica que a gente fala, né? Isso vem acontecendo cada vez mais, inclusive a inteligência artificial facilita muito
de muitas maneiras a gente ter essa construção de jornada técnica. Mas ainda falta muito a jornada do lado humano, né? Que é esse olhar aí diferenciado, né? Para que essas pessoas, quando vão fazer esse tipo de comunicação, por exemplo, olha, seu fulano, o senhor precisa vir aqui porque veio essa alteração. Será que essa enfermeira estava de fato preparada para dar essa notícia de uma maneira adequada? Seu fulano, o senhor está com alguém? Eu posso discutir com o senhor ou eu falo com alguém a respeito do exame? Porque tem isso ainda. A gente precisa entender que existem várias condições que tem pacientes que não são, apesar de lúcidos e orientados, as pessoas que querem lidar com a sua própria saúde, com as suas condições de adoecimento. Então, toda essa questão por trás, que envolve comunicação, empatia, o lado das soft skills, mesmo dentro dessa jornada, eu acho que isso ainda precisa ser muito bem desenvolvido, porque a gente vê ela funcionando do ponto de vista, às vezes, mais técnico, mas do ponto de vista mais prático, principalmente o que impacta para o paciente, tem pacientes que são muito técnicos mesmo, e para eles funciona da parte muito, tinha um nódulo, fui, passei, resolvi, era um câncer e acabou. Agora, tem pacientes que, às vezes, só de ouvir falar nódulo no telefone, um cara pode infartar. Se ele estava dirigindo enquanto atendeu essa ligação, ele pode bater o carro. Então, ele estava ali esperando uma outra situação, que ele estava com Covid, estava bem, agora ligam que ele tem um nódulo. Então, a gente não tem noção do impacto que uma condição dessa pode trazer na vida de alguém, né? E se as pessoas não param para pensar nisso, elas fazem a jornada achando que está ótimo, né? Enquanto tem muito por trás para se melhorar do processo em si. Nossa, eu não consigo, assim, enumerar quantas coisas eu consegui aprender nessa conversa aqui de hoje com você. É, quantas coisas, assim, né, de A a Z dessa jornada médica, tanto no atendimento direto, até toda essa explicação que você trouxe aqui da jornada técnica e esse cuidado. É muito bom falar com um profissional que tem essas duas visões, sabe? Como você falou lá em algum momento, a gente precisa dos profissionais que permeiem os dois hemisférios cerebrais, por exemplo, né? O emocional e o técnico. Não é mais um nem mais o outro. Você tem que sim ter um bom conhecimento técnico de tudo que precisa para exercer sua profissão, mas não pode esquecer nunca do tato, né? E do contato humano e do contexto que está inserida aquela pessoa que está no momento de fragilidade da vida dela. E é tão bom poder conversar com um profissional assim como você que traz toda essa visão, doutora, porque dá aquele aconchego no coração assim de esperança, de que ainda tem muito que fazer, mas que vamos fazer enquanto humanidade todo esse movimento, enquanto aí serviços de saúde, né, sistemas de saúde, esse movimento em prol do paciente. E aí ter essa conversa e tudo que a gente percorreu aqui, lembrar lá do comecinho da história que eu trouxe, que hoje já faz tantos anos que aconteceu comigo, me faz ter essa esperança, sabe? De que as coisas vão melhorar e de que cada vez menos a gente precise passar por situações como essa, né? Que a gente possa ter o acolhimento dentro do sistema de saúde, assim como o rigor técnico. Então, eu só posso te agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade. Como você falou, tem vários trechos aqui da nossa conversa que acho que dava para a gente pincelar e aprofundar, porque tem muito mais coisas para se falar. Eu fiquei curiosa para entrar em muito mais outros assuntos. Mas vai precisar de outras conversas para isso. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui comigo Obrigada a hoje. você, obrigada pela oportunidade. Espero, enfim, ter contribuído e fico super à disposição. Obrigada por todos aí. A gente fica disponível depois para as dúvidas que surgirem, né, para os comentários, enfim. Obrigada. Obrigada. Pela conversa que hoje deu para perceber que desenho de jornada de paciente e dos familiares e acompanhantes do paciente estão totalmente ligados à qualidade e à percepção de qualidade dos serviços da saúde, certo? Esse foi um quê de quiçá. E como você pode contribuir com esse projeto aqui? É só você curtir, compartilhar, salvar ou comentar nesse episódio em qualquer plataforma que você esteja ouvindo ou assistindo. Qualquer interação sua com esse conteúdo faz com que ele chegue para mais pessoas que também tenham esse interesse. Eu conto com você. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse projeto? Ou quer participar? Quer me desafiar a conectar alguma palavra com a letra Q com algum conceito ou ferramenta de qualidade? Você pode me encontrar lá no Instagram, Q de Qualidade, ou você pode deixar o seu comentário na plataforma que você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio, que eu vou conseguir te achar. E para fechar o episódio de hoje, eu trouxe um trecho do livro 2 em 1, de Alice Ruiz.
Ele diz assim: depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. O que eu desejo é que os mapeamentos de risco e os desenhos de jornadas de pacientes contemplem também as mães, os pais, irmãos e todos os amores desse paciente. Até a próxima!